dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, se contradisseram sobre a origem de créditos podres adquiridos do Master a partir de janeiro de 2025. Segundo o dono do Banco Master, o BRB teria sido informado de que os créditos foram originados por uma empresa terceira. Já o presidente do Banco de Brasília disse acreditar que a origem dos valores havia sido do próprio Banco Master. As declarações foram feitas durante a cariação realizada no STF em dezembro e as informações foram confirmadas após o ministro Dias Toffoli determinar a queda dos sigilos dos depoimentos após um vazamento. Eduardo Costa, mais um capítulo dessa questão do Banco Master. Agora a gente fica sabendo um pouco mais da investigação com a queda desse sigilo, mostrando algumas contradições aí entre o banqueiro mineiro e o presidente do Banco de Brasília. Bom dia para você. O senhor tá bom? Bom dia para o senhor e para todo mundo. Quando eu penso que esse moço morava bem perto de mim, não era exatamente meu vizinho, porque eu não dou conta de morar no condomínio dele, mas bem perto. E eu não sabia que ele existia, e as coisas vão fluindo e eu vou ficando impressionado. Ô Júnior, eu sinceramente, eu estou tão assustado que eu vou concordar, pelo menos eu vou assimilar a formulação do sistema feita pelo Antony Garotinho. Todo mundo que escuta Itatiaia sabe que o ex-governador do Rio não é exatamente alguém que possa dar conselho, que possa indicar caminhos. Mas com a ficha dele, ele pode dizer como é que a coisa funciona. E para mim, que não consigo entender o que é mercado, essas coisas, eu consegui entender um pouquinho com ele o que é o sistema. Sabe o que é o sistema, segundo Antony Garotinho? A cabeça do sistema são os grandes bilionários, os banqueiros, o pessoal rico do país, rico de verdade, Faria Lima, que eles falam, não é isso, São Paulo? Depois tem os guardas-costas do sistema, que segundo Antony Garotinho são as cortes superiores do país, que agem para proteger, para deixar a coisa do jeito que está. Aí vem de um outro lado, os legisladores do sistema. Ele estima em 350 deputados, pelo menos 41 senadores e alguns governadores. Essa turma age o tempo todo para vamos sim, mas não vamos não. Não pode afetar o status quo. E depois ele inclui a mídia, né? E diz que se você ouvir um comentarista de economia em qualquer lugar do Brasil, você precisa escutar outro não. Porque eles falam no mercado e no Boletim Focus, que é a voz do sistema, segundo o Antony Garotinho. Depois vem os intermediários e aí eles começam pelos burocratas. São funcionários públicos, às vezes de carreira, que topam qualquer coisa, menos ganhar o salário limite. Desde que eles estejam ganhando bem, por vias diretas ou penduricários, eles fazem qualquer força para ajudar o sistema. Então, segundo o Antony Garotinho, João, eu estou concluindo, o sistema está despirocado, está paranoico. Sabe por quê? Porque o Vorcaro não é do sistema, não é bem quisto pelo sistema, mas ele conseguiu ter gente no Supremo que gosta dele, ter gente na política que gosta dele e ter advogado que também trabalha para o sistema. Então o sistema está brigando com o sistema e o país está paranoico. Bortoleto, e essas informações que a gente descobriu desde ontem, bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos da bancada, aos ouvintes da Itatiaia. Eu havia dito há um tempo atrás aqui, Júnior, que esse assunto não poderia realmente ficar esquecido, que está muito longe, mas muito longe de se resolver. As entranhas do Banco Master, ela efetivamente chega a ramificações impossíveis de se imaginar e de determinar onde se para. Aliás, esse é o grande problema que a gente tem que talvez vir a enfrentar. Pode afetar tanta gente que não ande mais, não prossiga com investigações e condenações, porque tem muita gente envolvida do lado A, do lado B, no meio, tem muita coisa acontecendo. Aliás, para quem olha para o balanço do Banco Master, consegue perceber que um crescimento vertiginoso como que ele teve, né? Um crescimento estrondoso como o Banco Master teve, não poderia ser feito de maneira normal, orgânica, adequada, como é a história de todos os bancos sólidos que o Brasil tem. Então, um sistema que é amplamente apoiado e elogiado no mundo inteiro está em xeque com o Banco Master.
Ou a gente vai até o final e apura isso de maneira muito clara, envolvendo bancos estatais ou não, envolvendo políticos ou não, envolvendo ministros, envolvendo o judiciário brasileiro ou não, ou nós temos um grande problema pela frente, que é a credibilidade do nosso sistema. E sem credibilidade não tem crescimento econômico. William Travassos, queria te ouvir sobre essa história aí. Sim, muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. O Edu puxou aí o Antony Garotinho, que tá uma verdadeira metralhadora, né? Na internet, fazendo várias denúncias, brigando com um monte de gente, enfim. Mas pega o histórico dele, enfim, não é nada legal. E aí eu não vou entrar nesse jogo. Do que eu ouvi ontem, na boa, é uma discussão técnica, que no fundo, pra gente, não dá para você avaliar, né? Porque você está ouvindo os dois sujeitos e acho que essa divulgação, ela foi muito mais porque ela não compromete absolutamente nada. Ela só tem um ponto que me chama a atenção e eu acho que isso é importante. Quando nessa acariação, antes dela começar, né? O advogado de defesa do Vorcaro fala o seguinte: olha, gente, é um absurdo o que está acontecendo. Na última sessão, terminou a audiência, 20 minutos depois, tudo que foi dito aqui estava na imprensa. Não tem sigilo. Então, assim, é o vazamento seletivo das informações, que nós vimos isso acontecendo na Lava Jato, em vários processos, no processo do 8 de janeiro. A gente percebe uma certa manipulação, né? Na narrativa do Vorcaro, a impressão que dá é que ele diz que ele está lutando contra o sistema, ou que o sistema foi contra ele, os grandes bancos, as grandes instituições, e que ele, pequeno, né, acaba não conseguindo fazer. E ele fala assim: eu honrei todos os meus compromissos. Então, assim, a gente tem um trabalho técnico, né, a ser feito e por especialistas para poder chegar à conclusão se aconteceu ou não, né, algum tipo de erro, né, nessa transação bancária, no mercado financeiro. Agora, em relação ao suposto envolvimento dele com um monte de gente, de autoridades, que as pessoas estão com medo, a gente está muito no campo da especulação e é por isso que a investigação precisa avançar e a gente não sabe. Esse é o grande problema. E quando a gente olha e vê, né, autoridade envolvida com fulano, que é amigo de ciclano, que trabalha no escritório do fulaninho, que a esposa presta serviço, aí você fala assim: cara, será que realmente a gente vai chegar nas entranhas desta pirâmide financeira? Porque o que se traduz pra gente, a grosso modo, é isso. Então, assim, Júnior, essas revelações só me chama a atenção o vazamento seletivo de informações. Ô Edilene Lopes, esse vazamento seletivo que não é de hoje, né? A gente teve uma escola lá na Lava Jato que era muito bem assim, né? Os vazamentos aconteciam quando havia algum interesse ali por trás. Bom, independentemente do vazamento, a gente teve a cariação e algumas coisas saíram ali muito interessantes para nossa análise, para nossa visão em torno desse caso, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Ô, Júnior, eu vou parar de assinar streaming, como, por exemplo, Netflix, porque eu gosto de assistir séries de poder, política, corrupção, guerra, e nós já estamos no filme imperfeito. Então, assim, eu acho que porque ontem eu cheguei em casa e eu fui assistir todo o depoimento do Vorcaro. Saí daqui da rádio às 21h e eu assisti o depoimento. Em relação ao depoimento do Vorcaro, concordo com o William Travassos, porque acho que foi um debate técnico, e ele só no depoimento dele, muito provavelmente isso não o complicaria muito, pelo menos se isso está no inquérito, a delegada na hora de fazer os questionamentos não deixou transparecer que ele tenha ficado muito complicado no processo, mais nas falas dela do que nas respostas dele. As respostas dele não o complicaram, esse é um ponto. A cariação já traz um pouco mais de contradição entre ele e o CEO, o presidente do PRB, e é isso que faz com que as coisas funcionem, né? Você confrontar as versões, quando um fica prejudicado demais, aí ele aponta o erro do outro. Então eu acho que esse foi um ponto que trouxe algum tipo de esclarecimento para nós. Em relação à CPMI do INSS, do Banco Master, só para a gente atualizar aqui. Eu conversei ontem com o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Gilberto Silva, e ele disse que pretende apresentar um dos protocolos na semana que vem e vai pressionar Davi Alcolumbre para que haja instalação. Só que aí eu vejo um problema, porque, por exemplo, a CPMI do INSS, que agora já está abarcando toda essa discussão, enquanto não tem CPMI do Banco
Master, os parlamentares estão puxando esse debate para dentro da CPMI do INSS. Essa terminaria em março. O Van Hatten coletou assinaturas suficientes para prorrogar até o mês de julho. Dizem que o Davi Alcolumbre não quer, porque contaminaria o período eleitoral. O Viana está pegando novas assinaturas para prorrogar só por 2 meses, ou seja, metade do tempo, e conseguir levar o trabalho um pouco adiante. Se tem essa dificuldade na prorrogação da CPMI do INSS, na sua avaliação, qual que vai ser a dificuldade de instalar a CPMI do Banco Master? Até porque atinge muita gente de todos os lados. Tem 2 pedidos de CPI, 2 de CPMI, 2 da direita, 2 da esquerda, mas no final das contas pode ser que, principalmente no ano eleitoral, essa CPMI não saia do papel. E se não houver o vazamento de informações, embora haja muito debate sobre se o vazamento é seletivo ou não, como é que a gente vai saber o que está acontecendo? Que dia que nós vamos saber o que vai acontecendo? Tudo isso vai ficar embaixo do tapete? Então eu acho que precisa de um pouco mais de transparência para que a gente tenha domínio dessas informações do que realmente acontece nesse Brasil.